João 14, de 1 a 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Se alguém não tem Bíblia, vê aí a pessoa do seu lado se tem uma Bíblia, para que você possa acompanhar. Diz assim. Eu vou ler uma versão, gente, mais moderna. Então, uma tradução mais próxima da linguagem nossa atual. Não estranhe. Que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe. Eu tenho insistido que a igreja precisa retornar aos primórdios. E o que são primórdios? O princípio das coisas. A igreja do século 21 se contaminou com tantas ideias da pós-modernidade, que vive cometendo equívoco atrás de equívoco na interpretação da mensagem bíblica. A mensagem bíblica não tem mistério. A mensagem bíblica é simples. E eu gosto de dizer que é simples como beber água. Mas se você beber a água toda de uma vez, você vai se engasgar. A palavra de Deus é para ser ruminada. Nós somos ovelhas. A ovelha, ela come o capim e fica uma parte aqui, volta e ela mastiga de novo. Ela tira o máximo do capim. A palavra de Deus é para ser ruminada, é para ser absorvida em sua plenitude e ser tornada parte do que nós somos. Quem assistiu a mensagem da semana passada viu alguns princípios que eu enumerei que ameaçam a integridade da igreja. E eu gostaria de falar hoje, para quem está anotando, sobre a cegueira espiritual da igreja, parte 2. A cegueira espiritual da igreja, parte 2. Jesus estava prestes a terminar o seu ministério terrestre. E quando eu falo ministério terrestre, é porque Jesus continua operando e agindo na sua igreja e no mundo através de nós. Nós somos as mãos, os olhos, a boca que Deus tem neste mundo. Nós somos os proclamadores da sua mensagem. A mensagem que em grego é querigma, proclamar, proclamação, evangelion, evangelho, boa nova. Essa palavra querigmática, a proclamação do evangelho da paz, do evangelho da salvação, ela é exercida no mundo através da igreja. E aonde tiver um crente proclamando Jesus, Jesus está presente através da boca daquele crente. Então não importa se esse crente é uma pessoa muito culta ou uma pessoa de pouca cultura, talvez até um analfabeto. Pode ser uma pessoa rica ou pobre, preto, branco. Não importa quem você é, nem a profissão que você tem, onde você trabalha. Você é boca de Deus. Porque aos olhos de Deus, a alma de um homem rico tem o mesmo valor da alma de um homem pobre. A alma de um negro tem o mesmo valor da alma de um branco. A alma de um culto tem o mesmo valor da alma de um inculto. Aos olhos de Deus, a alma de um heterossexual tem o mesmo valor da alma de um homossexual. A alma de um ser humano para Deus é preciosa, não importa quem ou o que este ser humano seja. Enquanto a igreja não entender isso, ela não vai entender qual é o propósito querigmático da palavra de Deus, da proclamação do evangelho da paz, do evangelho da transformação. Mas que paz é esta, pastor? Se o mundo vive em guerra, é porque você contempla a paz dentro da dimensão humana, dessa paz fajuta e mentirosa de nações que assinam acordos para serem rompidos depois. Eu estou falando de uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. A paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. A paz que não é gerada pelo homem, não é gerada pelas circunstâncias externas. A paz que é gerada pelo Espírito Santo na vida dos que descansam e esperam no Senhor. E eu espero que você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas. Eu posso ouvir um amém? Então Jesus estava preparando os seus discípulos já no final do seu ministério para a sua partida da terra. Jesus ia ser entregue na mão das autoridades
ele seria julgado e condenado pelo crime de proclamar o amor, de fazer o bem, de anunciar que ele era o Messias de Deus, o Cristo de Deus, para salvar o mundo dos seus pecados. E ele seria entregue na mão dos homens e seria crucificado, e ali ele morreria. E 3 dias depois ele ressuscitaria, passaria um tempo entre os homens e então ascenderia, ascender com S, viu gente? Não é ascender não, ascender é subir, ascenderia, subiria aos céus para estar com o Senhor, até que ele volte para buscar a sua igreja, quando o Pai o determinar. Isso aconteceu, ele foi entregue às autoridades romanas, as autoridades judaicas pressionaram, ele foi condenado, ele morreu, conforme a profecia dizia, e 3 dias depois ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo começou a ser contestada pelos judeus que não criam nele. Começaram a produzir uma palavra que hoje em dia chama-se fake news, e a palavra fake news é uma palavra moderna que significa em Bíblia, em biblês, mentira. Fake news é a nova palavra para mentira. Então todas as vezes que você divulga uma fake news, seja qual for, ou política ou de que for, você está divulgando uma mentira. São palavras novas para substituir uma velha palavra. Então o pai da fake news é o diabo, porque ele é o pai da mentira. E você não é servo da mentira, você é servo da verdade. Eu posso ouvir um amém? Então começaram a produzir uma fake news naquele tempo, uma mentira, de que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que os discípulos roubaram o corpo dele e arranjaram um homem parecido com Jesus para fingir que era Jesus. Depois de algum tempo, já na nossa era, disseram que Jesus não morreu, que Jesus sofria de catalepsia. Catalepsia é uma doença que a pessoa fica como morto e depois volta à vida. Eu quero saber como é que esse homem foi perfurado por uma lança e saiu dele água, porque o sangue dele já tinha sido todo exaurido, ele já tinha morrido, coagulou. Eu quero saber como é que esse homem levou tantas chibatadas na noite anterior, foi crucificado com uma coroa de espinhos, teve que carregar uma pesada cruz pelas ruas, simbolizando o nosso pecado, foi envergonhado e humilhado diante de uma multidão, cuspido, desprezado, e ali ele expirou diante de todos e morreu, foi sepultado. E 3 dias depois este homem acorda de um sono cataléptico. O homem que não quer crer no poder de Deus, ele vai inventar desculpas para não crer. É mais fácil para ele crer que uma ameba evoluiu, e essa ameba era um ser unicelular, e evoluiu para um ser multicelular, que foi evoluindo até surgir o primeiro primata, que é o ancestral do macaco, e que evoluiu até surgir o homem que sou eu e você. É mais fácil para muitos crerem numa teoria, que muitos não atentam para o fato que ela é chamada de teoria da evolução. Teoria. É mais fácil pegar uma teoria e estribar a sua incredulidade nela, do que crer que Jesus é a verdade. Verdade no grego, aletheia, que é uma verdade sublime e completa, plena, sem mistura, sem disfarces, sem sombras, sem nuances que gerem suspeita. Uma verdade nítida, completa e transparente. Jesus disse: eu sou a aletheia, eu sou o rei Rodos, eu sou a estrada, o caminho, a via de acesso. Eu sou Zoe, vida, não vida biológica, não vida psique, de onde vem psiquismo, psicologia, mas vida no padrão de Deus, vida superior, vida espiritual. E quando Jesus fala disso, ele está entrando numa dimensão transcendental, que vai além da compreensão do homem. E eu acho curioso que até os sábios da antiguidade, gente, na sua incredulidade, eles admitiam a possibilidade de existir um mundo transcendental. Platão, o grande filósofo grego, falava do transcendente, falava do eterno, que ele chamava de absoluto, que era Deus. E hoje, os pseudos intelectuais, pseudo quer dizer falso, os pseudos intelectuais da pós-modernidade estufam seu peito, esbravejam sua arrogância de pseudo-sabedoria, querendo negar a existência de Deus, querendo negar o poder de Deus, querendo negar o agir de Deus. O agir de Deus existe, é real e é invisível, mas ele ocorre de maneira especial na vida dos que creem e confessam o seu nome. Se manifeste, igreja.
Deus está atrás de adoradores, de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, que creiam nele. Mas infelizmente a igreja está sendo contaminada, o que não é nenhuma surpresa, como nós veremos na palavra de hoje. É mister, quer dizer, é necessário, a palavra mister é necessário que estas coisas aconteçam. É necessário para que se cumpra a palavra, porque Jesus não é mentiroso nem a sua palavra. Então não se assombre dentro da igreja, você de repente vê manifestações de opiniões que você diz, o sangue de Cristo tem poder. Eu estou ouvindo isso dentro da igreja? Sim. Você ouviu falar de práticas feitas por pessoas que você tinha na conta de exemplo de vida, de pessoas santas, e você diz, meu Deus, essa pessoa fez isso? Fez. Lembre-se que Judas era um dos 12 de Jesus, foi discipulado por Jesus, andou 3 anos com Jesus, comia junto com Jesus, bebia junto do cálice com Jesus, dormia no mesmo lugar que Jesus, ouviu de Jesus, viu os milagres de Jesus, confessou que ia seguir a Jesus, que ia ser fiel a Jesus, e o traiu. Então não se surpreenda, nem se escandalize com quem quer que seja a pessoa, seja pastor, bispo, apóstolo, diácono, líder de célula, homem, mulher santa, que você admirava pela espiritualidade. Talvez até a pessoa fosse mesmo tudo aquilo, ela não fingiu, ela era mesmo aquilo tudo, mas ela vacilou, ela deu uma descuidada. Davi era um homem santo, Davi era um homem de oração, Davi era um homem de Deus, mas vacilou um dia, e Batseba entrou na vida dele, e ele entrou na vida de Batseba. Mas o que Deus fez? Restaurou Davi, restaurou Batseba, e dela nasceu Salomão, que é a ancestral de Jesus Cristo. Deus pega as besteiras que a gente faz, conserta e transforma o que era maldição em bênção, quando nos arrependemos e buscamos a Ele de todo o coração. Deus não está atrás de homens perfeitos. Eu sou um camarada que eu desconfio de gente perfeita, gente certinha, que não erra, que só sabe apontar o defeito dos outros. Eu sou desconfiado com esse tipo de gente. Eu prefiro lidar com gente normal, gente que erra, que confessa o erro, que se arrepende, que chora na presença de Deus, que se desespera com o pecado, que não se conforma com o pecado em sua vida, como um doente que não se conforma em estar doente, porque o pecado é uma doença do espírito, do que aquele certinho que nunca peca. Dizem que um certo lugar do planeta, um monge estava se aposentando. Ele comandava 20 vilas. Em cada vila ele tinha um discípulo, e ele ficava no lugar principal. Quando ele estava morrendo de velhice, ele mandou chamar os 20 discípulos dele, que comandavam uma vila cada um, e disse, olha, estou morrendo, eu tenho que escolher o meu sucessor, vai ser um dos 20, e eu queria pedir uma coisa, aquele que eu escolher, eu vou botar uma pessoa no lugar dele, e os 20 vão obedecer a ele, como obedeciam a mim. Aceitam? Todos disseram, sim, Senhor. Ele disse, o escolhido é fulano. Mas, Senhor, logo ele, dos 20, ele é o que mais dá trabalho. O Senhor não sabe que ele tem aquele problema? De vez em quando ele se anima, bebe um pouco e fica alegre demais, fala besteira. Ele disse a verdade. Ele bebe de vez em quando, fica bêbado e fala besteira. Mas fora isso, o que mais vocês sabem dele? Ele é um bom pai, ele é um pai excelente. Ele é um bom marido, ele é um marido excelente. Ele é um bom líder, ele é um bom líder. O problema dele é que de vez em quando ele bebe, ajudem ele a vencer a bebida. Mas e nós? Nós não bebemos igual a ele, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos corretos. Ele disse, por isso mesmo que eu não escolhi nenhum de vocês, porque eu estou há décadas com vocês, e vocês disfarçam tão bem, que eu não vejo defeito em nenhum de vocês. E como eu sei que não há homem perfeito, eu prefiro ficar com aquele cujo defeito eu conheço. Deus olha do céu e vê assim. Jesus escolheu homens que eu não escolheria, você não escolheria. Ele escolheu um Pedro, que era inconstante, uma hora era valente e ousado, vinha sobre as águas, ele anda, daí a pouco era vacilão, oh meu Deus, eu vou morrer afogado. O Pedro que ele disse, tenha calma Pedro, quem vive pela espada morre, mas ele queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote, acertou a orelha de Malco. Eu não vou te negar, Jesus,
3 vezes me negarás. Não vou te negar. E negou, mas depois disse: Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus está atrás de homens e de mulheres como Pedro, que sejam autênticos em suas emoções, que admitam suas fraquezas, suas fragilidades, as nuances de sua personalidade, que ainda não se encaixam no padrão de um filho de Deus, mas que humildemente se ajoelhem da presença do Senhor, em espírito e em verdade, clamem por misericórdia, estejam abertos para serem mudados, moldados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Porque a experiência que nós temos com Deus, ela só é real quando ela é espiritual. Uma experiência espiritual é diferente de uma experiência religiosa. Gente, uma experiência religiosa está muito mais no campo da emoção, ou às vezes até da sublimação, ou da invencionice mental de que tivemos uma experiência que na verdade não tivemos, quando não no campo da insanidade, num êxtase momentâneo. Experiência espiritual é diferente. Ela é gerada no espírito do homem pelo Espírito de Deus. Ela cria uma marca indelével, uma marca permanente que não pode ser removida. Ela nos deixa um selo, que é a presença do Espírito Santo, a garantia que nós somos do Senhor e que a Ele pertencemos. Certa vez, na Europa, houve um grande congresso com alguns dos maiores intelectuais europeus. E dentre eles havia um homem muito inteligente, um filósofo famoso, que decidiu duvidar da existência de Deus. Então ele pegou os textos bíblicos e começou a desfazer deles um por um, e tentar mostrar incongruências na Bíblia e dizer: a Bíblia é um livro de mentiras e Deus não existe. Mas ele usava de palavras tão eloquentes que ninguém ousava combatê-lo. Lá no meio da multidão, de mais de 800 pessoas, estava um homem que era o limpador do lugar. Ele limpava o chão, e ele ficou ali para ouvir aquele homem famoso, aquele sábio intelectual. E ele disse: quem ousa me contestar? E ninguém ousou. Então aquele homem disse: eu posso ir aí, doutor? Quem é o senhor? Eu sou o zelador. Foi gargalhada geral. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas tolas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que pensam que são. Aquele homem foi lá para frente com seu lanchezinho num saquinho. E quando ele chegou lá, ele pegou, abriu o saquinho, e ele disse: o senhor me permite descascar uma laranja antes de responder? O homem ficou indignado: o senhor vem aqui para me fazer de palhaço? Ele disse: por favor. Ele descascou a laranja e começou a chupar. E o homem dando piadas e zombando dele, a plateia rindo, ele virou o bobo da corte. Quando ele terminou de chupar a laranja, ele disse: doutor, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu preciso que o senhor me responda uma pergunta. Esta laranja que eu acabei de chupar, ela é doce ou ela é azeda? E o sábio disse, o sábio não, o intelectual, porque se ele fosse sábio ele não seria tão tolo. Ele disse: claro que eu não sei, eu não provei da laranja. Ele disse: o senhor já teve uma experiência com Deus? Se o senhor não teve uma experiência com Deus, quem é o senhor para contestar aqueles que já tiveram uma experiência com Deus? A sua experiência com Deus é fundamental. Semana passada eu peguei em João capítulo 3, quando o sábio judeu Nicodemos foi encontrar com Jesus e ele disse: como pode um homem nascer de novo? Pode porventura, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. E aí ele entendeu que o nascimento espiritual é uma experiência de conversão, de transformação do ser interior, e não apenas das concepções de ideologia da mente. Porque as ideologias da mente mudam, mas as transformações que a gente experimenta no âmago do ser, na essência do nosso espírito, essa não pode ser mudada senão por Deus. Então eu enumerei aqui, para continuar a mensagem da semana passada, 5 itens que identificam a cegueira espiritual da igreja nos dias de hoje, que se recusa a ver Jesus como caminho, verdade e vida. A primeira delas é a igreja ignorar os sinais da volta de Cristo. Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás.
Jesus previu o que ia acontecer 2 milênios depois da sua vinda. Ele disse que no final dos tempos haveria o princípio das dores, mas que o princípio das dores ainda não era a grande tribulação. Grande tribulação, gente, significa um grande sofrimento, uma grande perseguição que virá contra a igreja de Cristo na face da terra. E ele disse que esse princípio das dores está em Mateus capítulo 24, por favor, abra a sua Bíblia aí, Mateus 24, a partir do versículo 3. Ele disse que esse princípio das dores seria assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: quando serão essas coisas que vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E disse Jesus: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Isso tem acontecido ou não? Quantos já apareceram dizendo que eu sou Jesus? Aqui no Brasil teve um tal de Henrique Cristo, que por sinal ganhou seguidores. Há pouco tempo morreu um que tinha uma igreja de 600 mil membros na América Central. Inclusive ele abriu igreja no Brasil. Ele disse que ele era a reencarnação de Cristo. O erro já começou por aí. Morreu dizendo que era Jesus. Estados Unidos, de vez em quando aparece um doido dizendo que é Jesus. E sempre tem quem acredite, que siga. O reverendo Moon se apresentava como sucessor de Cristo. Morreu. Ressuscitou? Não. Mas deixou milhões de seguidores no mundo todo. Por que as pessoas insistem em acreditar nessa mentira? Porque as pessoas estão mais propensas a acreditar nas mentiras do que na verdade pura e simples de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos para frente. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Aconteceu. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Eu me lembro que eu li um texto outro dia, escrito por alguns intelectuais europeus, que diziam que após a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, o órgão que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo finalmente encontraria a paz, porque as nações aprenderiam a viver em harmonia. Quanta besteira! O homem só vai viver em harmonia quando ele estiver sob o reinado de Cristo, porque a ganância, a inveja, a cobiça e tudo que é semelhante a isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. E por conta disso, a Bíblia diz no livro de Tiago que toda guerra começa dentro do homem. Pelejais dentro de vós mesmos, pedis e não recebeis, porque viveis em guerra dentro de vós mesmos. A guerra começa dentro de nós e ela se manifesta dentro da família, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, e aí vai vizinho contra vizinho. Daqui a pouco é a sociedade do bairro tal lutando com o bairro tal, daqui a pouco a cidade tal com a cidade tal, o estado tal com o estado tal, a região tal com a região tal, os partidários do candidato A com os partidários do candidato B, e daqui a pouco estão se matando, porque a guerra começa no interior do homem, na insatisfação do homem consigo mesmo, na ausência de Cristo como Senhor absoluto das nossas vidas. E isso não tem nada a ver com frequentar uma igreja, isso não tem nada a ver com ser membro de uma igreja. Você pode se batizar numa igreja, ser membro de uma igreja e não ter nascido de novo, não ser um homem controlado e guiado pelo Espírito Santo. Nascer de novo implica renunciar ao mundo e nascer e viver exclusivamente para Cristo Jesus. Mas a Bíblia vai além. Jesus disse mais: guerras e rumores de guerra, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Quantos abestalhados, e me desculpe se você é um deles, disse: vai começar a terceira guerra mundial com essa invasão da Ucrânia. Não vai. Vai ler a Bíblia. O que você chama de terceira guerra mundial vai acontecer sim. Mas é quando Israel foi invadido pela Rússia e seus aliados, e pela China e seus aliados. Vá ler a Bíblia. Se você falasse isso 20 anos atrás, ninguém dava crédito, porque a União Soviética tinha acabado, a Rússia estava desmoronando, a China não era a potência que é hoje, mas hoje a China se prepara para ser a maior potência do mundo. Quando a Bíblia fala que miríades de miríades marcharão sobre Israel, miríades de miríades dá 200 milhões. E o povo do leste, qual é o povo que fica a leste de Israel? A China. Quando a Bíblia diz que da terra de Gog, da terra de Rosh, que é o povo que deu origem à Rússia,
de Gog e Magog, atravessando a Pérsia. O que é a Pérsia? O Irã, com seus cavalos e cavaleiros. Onde está o maior exército de cavaleiros do mundo? Lá. Que virão para Israel. E os aliados de Israel serão liderados pelo anticristo. E Israel vai acreditar que o anticristo é o seu salvador. E o que é anticristo? É um homem que vai ter a plenitude de Satanás, assim como Jesus teve a plenitude de Deus. E ele vai saber guerrear, ele vai vencer a guerra, ele vai derrotar os inimigos, e Israel vai elegê-lo como seu Cristo. Ele reconstruirá o templo de Jerusalém e vai se assentar na cadeira de Moisés e vai dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que os governantes da terra o adorarão. E você veja que o mundo caminha para uma mistificação. No momento que você vê a política se misturando com a religião, é exatamente isso. É a mistificação. Então a sua aliança não é com a religião, não é com os batistas, com a Assembleia de Deus, com a presbiteriana, com a Deus é Amor, com o pastor fulano de tal, famosão, com o pastor ciclano, famosão, com o pastor que você admira. A sua aliança é com Jesus Cristo, e a revelação de Jesus Cristo está em sua palavra, a Bíblia Sagrada. E quando você ora e tem intimidade com o Espírito Santo, Ele assume o controle da sua vida, é Ele quem guia por onde você deve andar. Mas isso estava previsto e foi ignorado. Primeiro sinal, ignorar os sinais da volta de Jesus. Haverá fome. Espera aí, pastor Teobaldo, o senhor acabou de falar besteira. Haverá terremoto, outra besteira. Haverá enfermidades, pestes por toda a terra, outra besteira. Não é? Porque isso sempre existiu, né? Sim, sempre existiu. Mas não na quantidade global que vemos hoje. A fome é quase que uma epidemia mundial, porque as nações só pensam em lucrar. As nações só pensam em lucrar. Alimento ganhou até um novo nome. Alimento, carne, seja de que animal for, produção agrícola, seja de que tipo for, no mercado financeiro são chamadas de commodities. E as nações ficam preocupadas que as suas commodities, assim como a produção mineral, gere lucro para o país. Estão pouco se lixando se o outro país está passando fome. Estão pouco se lixando se dentro do próprio país tem gente passando fome. Contanto que aqueles que são ricos continuem trazendo riquezas, impostos, gerando dividendos para o país. Ah, isso é coisa da direita, da esquerda. Não, deixa de ser besta. Quem quer que seja o governante, a briga mundial é para que venda mais e compre menos. Quem compra menos e vende mais, sobra mais. Ah, e as riquezas do país? Nós temos uma das maiores reservas de riquezas minerais do mundo, que é a Amazônia, que Deus nos deu. E o mundo inteiro cobiça a Amazônia, porque as próximas guerras serão pela água. As riquezas minerais da Amazônia, incalculáveis. Ouro, pedras preciosas, vários tipos de minerais, madeira e o principal, o oxigênio gerado pela floresta. Água em abundância, terra para ser ocupada. Os olhos do mundo estão em nós, porque o mundo está caminhando para a desertificação. O mundo está ficando deserto. Terra deserta não produz alimento, não tem água, falta comida. E o país que produz comida se torna poderoso. É por isso que querem travar o nosso país, porque nós somos um dos 3 maiores produtores de alimento do planeta Terra. Onde está a visão espiritual da igreja global? Não uma visão territorial de país, de fronteira. Nós não temos que enxergar apenas Juazeiro, Petrolina, o Vale, a Bahia, Pernambuco, o Nordeste, o Brasil. Temos que entender que somos cidadãos da terra. E nós somos chamados para proclamar o Evangelho da Paz aos 4 cantos da terra. Eu tenho uma amizade com um rapaz que eu conheci pela internet. O nome dele é Carlinhos. Eu chamo ele de Carlinhos Senegal. Eu não sei nem o sobrenome dele, ele mora no Senegal. Esse rapaz, ele tinha um bom emprego e ele tinha uma empresa. Ele ganhava muito dinheiro vendendo softwares para empresas na área de informática. A mulher dele era professora da cultura inglesa e era gerente de um banco do Itaú. Os dois juntos tinham uma renda confortável, viviam muito bem. São evangélicos. Um dia,
um missionário amigo deles os convidou para ir conhecer o Senegal. Eles juntaram dinheiro, compraram a passagem e foram passar um tempo no Senegal, conhecendo a obra missionária. Quando chegaram lá, viram a pobreza, a miséria, o sofrimento daquele povo. Um país em que mais de 90% da população é muçulmana. E eles tiveram um chamado de Deus. Venderam tudo que tinha, ela pediu da missão, ele fechou a empresa e foram para o Senegal com a cara e a coragem, vivendo de ofertas. Até hoje eles vivem de ofertas. Nossa igreja já mandou oferta para eles. E ele é muito grato por isso. Ele acabou de inaugurar uma escola num lugar onde não tinha escola. Um lugar muito pobre, e ele está evangelizando a mais de 400 alunos. E muitas pessoas dizem, por que ele não fez isso no Nordeste do Brasil? Porque eu e você estamos aqui. Deus precisava de pessoas lá. O evangelho do reino é para ser levado a todo mundo, a toda criatura. Mas a indiferença missionária da igreja é também um sinal dos tempos, de que a igreja perdeu a visão e a perspectiva da evangelização global, mundial. O campo não é Juazeiro, o campo não é a Bahia, o campo não é o Nordeste, o campo não é Brasil, o campo é o mundo. Jesus disse o campo é o mundo. Mas aí continuando, Jesus disse mais, ele disse, serão entregues para serem maltratados, matarão alguns de vocês e serão odiados das nações. O que está acontecendo em alguns países, cristãos estão sendo presos, não é verdade? Não faz muito tempo, um muçulmano se converteu no Irã, se tornou crente, passou uns anos, se tornou pastor, começou a evangelizar, ganhou outras pessoas, abriu uma igreja. O que foi que o governo muçulmano fez do Irã? Mandou prender o homem. E o que foi mais que fizeram? A lei de lá do país permite que o pai tome a filha de volta e os netos. Tomou os filhos dele e os netos para não serem criados como cristãos. O que está acontecendo agora na Nicarágua? Estão perseguindo cristãos. Aconteceu isso onde? Na Colômbia. O narcotráfico, quando os pastores começaram a dizer que não era para os membros da igreja colaborar com o tráfico. Os narcotraficantes entravam em igreja, metralhavam os pastores e alguns membros, deixavam alguns vivos para levar a mensagem. Vencia pelo terror e pelo medo. Mas a Bíblia diz que nós não temos que ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas sim daquele que pode jogar a alma no inferno. Você não tem que ter medo de quem te persegue, você tem que ter medo de estar fora da vontade de Deus. E aí Jesus conclui dizendo assim, aquele porém que permanecer firme até o fim, esse será salvo, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu entrei no seminário em 1986, com 19 anos. Vocês vão fazer as contas, né? Eu tenho 56. E aí, eu me lembro quando eu estava no seminário, tinha um colega meu que dizia assim, rapaz, ainda vai durar uns 100 a 200 anos para Jesus voltar. Eu disse, por quê? Porque, rapaz, aqui nesse versículo diz que tem que pregar o evangelho no mundo todo para Jesus voltar. Aí hoje nós temos um troço aí, um negócio chamado internet, que o evangelho está sendo pregado para o mundo todo. Esse culto está sendo transmitido online e vai ficar na plataforma do YouTube, Jerusalém Sede. E qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta pode acessar e assistir esse vídeo. E se souber português, vai ouvir essa mensagem, vai ouvir os cânticos. E milhares de igrejas no mundo todo estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, o evangelho está ao alcance de todos. Aí o que é que alguns países estão fazendo? Estão bloqueando alguns sites de entrarem neles para que o evangelho não seja pregado. Mas não adianta. Quanto mais proíbe, mais as pessoas ficam curiosas. Por que estão proibindo? Eu vou ver o que é isso. E descobrem um jeito de acessar. E acabam vendo e são impactadas. E vidas estão se convertendo através da transmissão online. Por isso que nós vamos investir para melhorar a qualidade da nossa transmissão, porque o evangelho do reino tem que ser pregado. Então, ignorar os sinais da volta de Cristo. Terremotos em proporções nunca vistas antes, em termos de quantidade de terremotos e em termos de alcance, na proporção do que acontecia antes. Fome em quantidade cada vez maior, gigantesca. Doenças, nós saímos da Covid, agora apareceu a doença aí da varíola do macaco, e Deus sabe o que vem depois. E um cientista disse que nós ainda não vivemos a pandemia X. Ele disse que pandemia X é uma pandemia global
que pode matar uma grande parcela da população da Terra. Todo mundo pensava que a Covid era o pior. Esse cientista afirma que não é, que ainda vai surgir um vírus evoluído, porque eles dizem que os vírus estão se adaptando. Se isso for verdade, nós temos que estar preparados para uma certeza: somos de Cristo, quer vivos ou mortos, porque Ele nos ressuscitará. Amém? Segunda coisa que revela a cegueira espiritual da igreja, além de ignorar os sinais da vinda de Cristo, é ignorar o avanço do pecado e do mundanismo na igreja. Eu convido você a abrir 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios 6. Se a pessoa do seu lado não tiver Bíblia, ofereça a sua Bíblia para que ela possa ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu disse 6, mas é 5. Ouve-se por aí que há entre vocês imoralidade. Paulo está falando com a igreja de Corinto, viu, gente? Essa carta é para uma igreja. Que há imoralidade entre vocês. E imoralidade tal, como não existe nem entre os gentios. Os gentios aqui é os não crentes. Isso é, que alguém se atreva a possuir, ou seja, deitar, com a mulher de seu próprio pai. E vocês andam tão cheios de si e orgulhosos, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se presente estivesse, que o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vou traduzir. Tinha um camarada na igreja de Corinto que estava tendo relações com a madrasta dele, a mulher do pai dele. Porque o termo que é usado aqui, mulher do pai, não é o termo que seria usado para a mãe dele. Não era a mãe dele. Mas a igreja estava tão vaidosa espiritualmente, tão inchada, que achava que aquilo não era nada demais. Nós estamos falando de uma igreja que existiu há 2000 anos atrás. O que é que a gente vê hoje? Crente que termina o culto vai tomar umas. Pastor que termina o culto vai tomar umas. Tem, pastor? Tem. Inclusive alguns bebem aqui perto da igreja, num barzinho aqui perto. Crente que sai do culto vai para o motel. Motel. Eu não estou falando de crente casado, não. Eu estou falando de namorado, de noivo. E eu poderia fazer uma lista de coisas aqui agora, de carnalidades e imoralidades que estão entrando na igreja, que muita gente sabe e diz: eu não vou nem falar nada, porque pode ser que não goste, eu entrego a Deus. Você é omisso. Porque a Bíblia diz que você vê o seu irmão no pecado e não o chama e o confronta, você é cúmplice. A Bíblia diz que quem convence o irmão do erro cobre uma multidão do pecado e livra uma alma da condenação do inferno. Nós estamos vivendo uma época de desafios. E a carnalidade, o mundanismo e a moralidade está presente em tudo dentro da igreja. Dos negócios que a gente faz ao que a gente fala. Não existe, gente, pelo amor de Deus, mentirinha branca, mentirinha pequena, existe mentira. E às vezes a gente não percebe que a gente está formatando isso nos nossos filhos. Um pastor contou para mim esses dias uma história que eu já tinha ouvido há muito tempo. Aí me relembrei de quando o pastor Balarmino falou isso há muitos anos atrás. Disse que um pastor foi pregar na igreja e o menininho do pastor subiu o púlpito e ficou assim. E o pastor virando e ele: o que é que você está procurando, meu filho? Não, pastor, eu estou olhando atrás do senhor para ver a sua outra cara. Ele disse: como assim minha outra cara? É porque meu pai sempre disse que o senhor tem duas caras. E menino é sincero em tudo. Criança é sincera em tudo.
O pai falava do amigo pastor que ele tinha duas caras, ou seja, que ele era falso. O menino entendeu ao pé da letra. O outro menino chegou e disse, o pai na igreja, o pregador elogiando o pai, ele aí chegou e disse, papai, vamos trazer a cama aqui para a igreja, e a mesa e tudo. Ele disse, por quê? Porque aqui o senhor é tão calminho, tão bonzinho. Quer dizer que em casa ele não era nem calminho e nem bonzinho. Nas mínimas coisas nós temos que refletir a glória de Cristo. Pastor, o senhor é perfeito? Pergunte à minha mulher. Eu não posso falar sobre mim. Uma coisa que eu não vou é mascarar o que eu preciso melhorar. A autocrítica tem que existir sempre na vida do crente. Porque quando alguém fala muito algo sobre você, tem três possibilidades. Primeira, é verdade. Não discuta. É verdade. Tome vergonha e se conserte. Segunda, não é verdade. Mas você faz parecer que é verdade, porque você não vigia, e a Bíblia manda vigiar. Você não foge da aparência do mal, e a Bíblia manda fugir da aparência do mal. A terceira coisa, nem é verdade, e nem você faz parecer, é maldade de alguém lhe difamando. Neste caso, irmão, entregue a Deus e vai cuidar da sua vida. Eu lembro quando eu comprei esse carro, que está aí, eu comprei esse carro em 2011. Eu levei anos a pé, porque eu tinha doado meu carro para a igreja. Vocês lembram disso, os mais velhos? Fiquei a pé, juntei dinheiro, dei uma entrada e financiei o carro em 5 anos, para pagar em 5 anos. Eu lembro que na primeira vez que eu passei aqui no Castelo Branco, em frente de um estabelecimento comercial, o dono olhou para mim, fez um ar de riso, apontou para o carro e comentou algo. Uma das pessoas que estava presente era irmã. Eu era um ladrão, desonesto com a igreja. Ele não tinha evidência nenhuma disso, prova nenhuma, mas ele me difamou naquele momento. Foi então que o irmão desse irmão da igreja, que não era da igreja, mas andava aqui, disse, rapaz, pare de falar do homem, ele comprou o carro financiado. Inclusive ele já doou o carro. Se o que falam de você é verdade, então, irmão, stop, pausa, vamos consertar, enquanto dá tempo. E o mundanismo começou a entrar na igreja. Eu não estou falando de moda, não. Eu não estou falando de aparência de roupa, não. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de atitudes. Eu estou falando de escolhas comportamentais que ferem a palavra de Deus. E essas pessoas progressivamente vão se moldando aos padrões deste mundo. O apóstolo diz, não vos moldeis a este mundo. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é entendimento, gente? É a capacidade de discernir as coisas. Moldar é dar forma.
Eu tenho insistido nisso tanto que eu acho que eu já estou me tornando um chato. Porque uma igreja não pode ser baseada em proibições. Igreja não pode ser baseada em doutrina de proibição. Eu concordo com aquele autor que disse: é proibido proibir. Jesus não nos proíbe, Jesus nos ensina o caminho e nos deixa escolher. Deuteronômio 29 diz: pus diante de você a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Livre-arbítrio é isso. Deus colocou o Éden e colocou o homem no Éden, mas Ele disse: escolha. O homem escolheu o pecado, a rebeldia, a desobediência. O Éden, ele é um símbolo. Porque estar no paraíso é estar no centro da vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Estar no paraíso é estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho um livro que eu já citei aqui, Torturado por Amor a Cristo. Tem um outro chamado Eles Morreram pela Fé, mas isso é do Torturados por Amor a Cristo. E tem um testemunho de alguns sobreviventes cristãos na China, na Romênia, na época da União Soviética. E esse cristão, ele conta, desculpem, viu? Esse cristão, ele conta que ele foi preso junto com um outro homem que não era cristão, era ateu, na China. E eles sabiam o código Morse, aquele que é baseado em toques. E eles conversavam em código Morse de uma cela para outra. E o outro disse: é um inferno estar sozinho nesta cela. E o outro respondeu: é um céu estar com Cristo nessa cela. As celas eram iguais. Um estava preso por ser cristão, o outro estava preso por discordar do regime político comunista. Mas os dois estavam presos no mesmo tamanho de cela, o mesmo tipo de cela. Mas a percepção que um tinha era diferente do outro. Porque um só enxergava o que os olhos viam, mas o outro enxergava pela fé. E pela fé ele entendia que Deus estava presente na vida dele. Num hospital, um homem estava internado com uma doença terminal, e ao lado dele um outro homem também com uma doença terminal. O primeiro homem ficava de frente para a janela e o outro não tinha visão da janela. Isso é fato, viu, gente? Isso é fato. Então aquele que não tinha visão da janela dizia: amigo, você que está vendo a janela, eu não posso me mover até a janela, me diga o que você vê. Ele disse: olha, eu vejo uma paisagem linda. E ele começava a descrever a paisagem. Também tem um parque, e eu vejo mães passeando com seus filhos nos carrinhos de bebê. Eu vejo crianças brincando, eu vejo alegria, eu vejo idosos sentados conversando. E ele começou a descrever a beleza daquele lugar. E todos os dias aquele homem dizia: diga-me, como está o cenário hoje? E ele sempre contava o cenário mais bonito. E aquele homem foi se alegrando. E aquele que estava no pé da janela morreu. E o outro, apesar da tristeza de perder o amigo, disse: você me deixa eu ficar na janela, perto dele? Ela disse: mas por quê? Que diferença tem? Ele disse: para que eu possa ver a paisagem. Então a enfermeira disse: que paisagem? Só tem um muro. Aquele homem fantasiou uma visão de algo que não existia. E aquilo trouxe esperança e alegria para o outro. A experiência com Deus não pode ser baseada em mentiras, não pode ser baseada em experiências sensoriais. A experiência com Deus tem que ser espiritual. Isso só se dá, igreja, quando nós renunciamos a nós mesmos. Quando foi a última vez que você jejuou por a sua própria vida? Que você tirou um tempo de se abster de alimentos para se consagrar em oração ao Senhor? Quando foi a última vez que você chegou a Deus e disse assim: Deus, eu quero lhe pedir perdão por os pecados conscientes que eu cometi, ou que eu tenho aqui na memória. Eu pequei contra fulano quando eu falei isso, eu pequei contra fulano quando eu pensei aquilo, eu pensei contra tal pessoa quando eu fiz tal coisa, e eu quero lhe pedir perdão primeiro a ti, Senhor, e depois eu vou a Ele. Foi o que o filho pródigo fez.
Ele primeiro pediu perdão a Deus e depois ele foi ao Pai. E quantas vezes nós estamos passando por provações, porque ainda não tomamos a coragem de confessar as nossas culpas diante do Senhor. O mundanismo diz que não há pecado. O mundanismo diz que errar é humano e que todos erram, portanto está tudo bem. E as pessoas são dominadas por essa mentalidade equivocada. E aí deixam que os conceitos mundanos entrem nela, a imoralidade entre nelas, a percepção errada da vida entre nelas. É por isso que, para surpresa de muitos, a Convenção Batista Brasileira, através da juventude, fez uma pesquisa e descobriu que 6 de cada 10 jovens batistas já tinham tido alguma experiência sexual sendo crente antes do casamento. E pasmem, parte desses, experiências homossexuais, estando dentro da igreja. Mas o politicamente correto diz que eu não posso falar isso. O politicamente correto diz que isso é homofobia. O politicamente correto diz que cada pessoa dita as suas próprias regras. Meu corpo, minhas regras. Aborto, o que tem de menina crente que já abortou, não está no gibi. Isso são pessoas que vazam informações que é ilegal, não deveriam vazar, mas vazam. De moças crentes fazendo abortos clandestinos, viajando para outras cidades. Eu não estou falando de moças da igreja aqui não, que eu não tenho registro, mas de moças crentes por aí. Meu corpo, minhas regras. Ah, é? Então quer dizer que os princípios da palavra de Deus não têm valor? E aqui eu entro no próximo tópico. Além de ignorar os sinais da volta de Cristo, ignorar o avanço do pecado e da imoralidade, a igreja se torna cada dia mais relativista. O que é relativismo? Relativismo é o que eu acabei de introduzir há pouco. É o conceito de que a sociedade do século 21 é regida pelo princípio da individualidade. O que é o princípio da individualidade? O ser mais importante que existe é o indivíduo. Esse conceito vai surgir na Roma, mas ele foi fortalecido por um conceito gerado na Grécia. São os gregos que vão primeiro criar o conceito forte de individualidade. A Roma, o Império Romano, vai apenas fortalecer isso, com o nome daquele que habitavam as cidades, os cidadãos. Então o direito do cidadão é mesclado com o princípio do direito do indivíduo. Me desculpem. E o indivíduo, ele se torna mais importante do que a coletividade. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que no Antigo Testamento, desde o Éden até o Apocalipse, Deus fala ao povo. Deus fala ao povo de Israel. Depois Deus fala à igreja. E isso não é individualidade, é coletividade. Igreja não é indivíduo, igreja é coletivo. Igreja, no mínimo 2. Onde houver 2 ou 3, eu estou no meio deles. E se é coletividade, significa que eu vivo numa sociedade. Presta atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus, tem gente conversando. Por favor, não conversa enquanto eu prego. Além de se distrair, distrai quem está do seu lado. Por favor. Tira a concentração até do pregador. Igreja é coletividade. O conceito de indivíduo está tão arraigado no mundo que o direito individual às vezes é colocado acima do interesse coletivo, dentro de algumas demandas jurídicas. Tem uma população lá de 100 mil, aí tem um indivíduo que é diferente. De repente o direito daquele indivíduo se sobrepõe aos 100 mil. E quando alguém se levanta contra isso, a turma do politicamente correto diz: está errado, cada indivíduo tem que ser respeitado em seu valor. Sim, é verdade,
Mas o direito do indivíduo não pode se levantar em opressão sobre uma maioria. Eu não estou falando de questões sexuais, não, eu estou falando de tudo. De tudo. É por isso que nós temos que combater a corrupção, por exemplo, que é um indivíduo que entende que ele está ali numa função pública, ele pode meter a mão e apanhar para ele. Não pode, porque não é dele, é da coletividade. O mesmo princípio vale para a questão do direito da individualidade dentro da concepção de uma vida em comunidade. O que eu faço não afeta só a mim, afeta uma comunidade. E no momento que eu relativizo, por exemplo, a questão do aborto, em cima do princípio do meu corpo, minhas regras, eu estou dizendo, viva a tua vida de promiscuidade como você quiser. Se você não quiser o bebê, descarta. Ah, mas e a vida começa quando? Aí um juiz, não um cientista, um médico, um juiz diz, de acordo com as minhas pesquisas, com minhas análises, a concepção da vida pode ser considerada formal. Aí ele vem com uma série de argumentações bonitas a partir dos 3 meses. Depois de 3 meses e 1 dia, aí não pode mais tirar o bebê. Aí vem um outro juiz e diz, não, na verdade, eu concordo que pode ser tirado em qualquer etapa da vida, desde que não ofereça risco para a mãe. E aí começam as discussões filosóficas entre eles, do ponto de vista jurídico, das leis que estabelecem o direito em relação a isso. Enquanto isso, nós estamos discutindo uma vida que não pediu para ser gerada, como você e eu não pedimos para ser gerados. É muito fácil quem já nasceu querer decidir quem morre. Queria eu que estas pessoas pudessem voltar ao ventre das suas mães e as suas mães tivessem a opção de dizer, eu não quero. Mas isso, gente, é infanticídio e está previsto na Bíblia. Agora, olha o nível de hipocrisia dessas pessoas. As mesmas pessoas que defendem o aborto são as mesmas, e eu sou anti-aborto, viu? Que fique registrado isso aí. As mesmas pessoas que defendem isso são as que se indignam quando uma criança é vítima de qualquer tipo de violência, ainda que seja uma palmada de leve. É um absurdo, eu quero registrar o meu protesto. E aí tem passeata, aí mostra os peitos, que está na moda agora, mostrar os peitos e o bumbum. É a forma de protestar. É a imoralidade, encontrando válvulas de escape. E o que é assustador é que nas militâncias virtuais está assim de crente, cheio de papo besta, se divorciando dos princípios da palavra de Deus. Relativismo, ele é ético e moral. Relativismo ético tem a ver com os princípios que normatizam a fé cristã, que regulam a fé cristã. Os princípios basilares, as colunas principais da nossa fé. Defesa da vida, defesa de Cristo como o único Senhor e Salvador. Não, todos os caminhos são válidos. Eu ouvi isso de uma pessoa crente. Todos os caminhos são válidos para levar a Deus. Graças a Deus, Teobaldo, nem pastor Teobaldo eu sou mais para essa pessoa. Graças a Deus, Teobaldo, eu já evoluí. Depois que eu entrei para a faculdade, minha mente abriu mesmo. Com certeza abriu. E agora eu sou formado em filosofia, eu sou formado em psicanálise, eu sou formado em pedagogia, eu sou formado em teologia. Nenhum desses conhecimentos fez a minha mente abrir para eu negar a minha fé. Mas tem gente que entra na faculdade, no primeiro semestre, já se torna o dono do mundo, o senhor da sabedoria. Bando de presunçosos, arrogantes, pseudo-intelectuais, mentores da mentira. Estou dizendo aqui para quem está assistindo depois me rebater aí. Está cheio disso. Mas na hora do desespero, como eu vi um morrendo de AIDS e mandou me chamar, não chamou o padre, porque o padre amaldiçoou quando soube que ele estava com AIDS, aí mandou me chamar. É aquela visão da extrema unção. Eu não fui fazer extrema unção de ninguém, eu fui orar. Arrependido de tudo que fez. E eu acreditei, porque ele estava sendo sincero. Dias depois morreu. Aceitou Jesus.
Na hora do desespero, lembra de Deus. Todo indivíduo que bate de frente ferozmente contra a fé, ele foi frustrado na vida com alguma pessoa que se dizia pessoa de fé. Todos, 100%. Ou um padre, ou um pastor, ou um membro de igreja, ou a mãe, ou o pai, ou alguém que enganou, alguém que ele admirava e virou motivo de escândalo. É por isso que eu digo, não idolatre homens. Eu sou homem, eu tento viver corretamente, mas está repreendido em nome de Jesus. Se eu cair, não caiam não. Eu sou só um homem. Maior é Deus, e é a Ele que vocês servem. Não se inspirem em mim como exemplo de perfeição. Mirem em Cristo Jesus, porque esse aqui é o perfeito. Mas existem hoje pastores que fomentam, estimulam o culto à personalidade, para que as pessoas os vejam como os maiorais, os ungidões, os homens cheios do poder, os homens cheios da unção, o homem de Deus, o grande homem de Deus da igreja. Eu não sou maior do que nenhum de vocês, eu sou apenas o primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Deus, por sua misericórdia, me colocou como líder da igreja, mas o Espírito Santo que fala comigo é o mesmo Espírito Santo que fala com você. O Espírito Santo que age em mim é o mesmo Espírito Santo que age em sua vida. Busque a Deus de todo o coração, para que o diabo não roube você da presença de Deus. Jesus Cristo foi bem claro. Ele disse que o ladrão vem para roubar. Roubar o quê? Sua comunhão com Deus. Matar o quê? A sua fé. E destruir o quê? A sua vida. São passos programados. Rouba, mata e destrói. Destrói reputação, destrói convicções, destrói vidas e, por tabela, destrói as pessoas que estão no seu entorno, que de alguma forma estão conectadas a você. Quando uma menina aborta, não sofre só ela, sofre o bebê que vai ser morto, sofre a família. Quando uma menina se joga na promiscuidade sexual, ou um menino, não sofre só ele, sofre as pessoas com quem ele se relaciona e sofre a família. Quando um menino ou menina se joga nas drogas, não sofre sozinho, sofre eles, sofre a família, e se tornar um criminoso para sustentar o vício, pode até levar pessoas à morte. Não faz muito tempo, em São Paulo, um rapaz matou a mãe, porque ela não quis dar dinheiro mais para ele comprar droga. Ele matou a mãe, completamente drogado. E todo mundo sabe que drogas são portas de entrada para demônios. Então o relativismo primeiro é ético, depois ele é moral. Ele é moral porque de repente o certo e o errado perde o sentido. Certo e errado é uma questão de ponto de vista. O que é errado para você é errado para você, mas não é errado para ele. Então se Vinícius acha que aquilo está certo, está ótimo, Vinícius, é a tua verdade, jogue duro. Porque dentro da filosofia já surgiu um conceito novo, pós-verdade. Em resumo, de uma maneira bem simples, bem rasteira, bem popular, pós-verdade é a minha verdade, é a minha concepção do mundo. Então o mundo virou uma baderna, uma bagunça, e é por isso que a sociedade está caminhando a passos largos para o buraco. Como eu disse na mensagem da semana passada, estudo da história das civilizações. Recomendo vocês pesquisarem o assunto. Todo estudo sobre a história das civilizações vai revelar que toda civilização da humanidade, toda grande civilização, ruiu quando a imoralidade, a quebra de princípios e de valores, o relativismo ético e moral se instalaram como modus vivendi, quer dizer, como uma prática corriqueira na vida daquela estrutura social. Foi assim com Roma, foi assim com a Grécia, foi assim com Babilônia, foi assim com todos os impérios, todas as estruturas de civilização do passado. O problema é que hoje nós não temos mais uma civilização local, nós temos uma civilização global, porque a internet nos uniu, nós somos um mundo globalizado. Então o que acontece lá na China, acontece uma consequência no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Camboja, no Vietnã, no Alasca. O mundo globalizado está conectado. Porém, amados, prestem atenção. Do mesmo modo que estamos conectados com o mundo através da internet,
Estamos no mundo do espírito conectados, ou com Deus, ou com as trevas. A decisão com quem queremos nos conectar é só nossa. E para ir para o tópico final, eu quero falar uma coisa importante. A civilização grega, ela começa seus estudos filosóficos tentando entender os deuses. No entender os deuses, eles migram para entender a relação do homem com os deuses. No entender da relação do homem com os deuses, eles passam a entender a relação do homem com a sociedade. No entender da relação do homem com a sociedade, eles passam a entender a relação do homem consigo mesmo. Aí a síntese vem no conhece-te a ti mesmo. E na busca do autoconhecimento, o homem se autocentrou em si mesmo e disse: eu não preciso de Deus, eu sou o Deus de mim mesmo. E neste autocentrismo que exclui Deus, a sociedade moderna ocidental foi firmada em cima desses conceitos. Greco-romano. Só que tem um detalhe: a nossa civilização foi formada, a ocidental, em cima de valores judaico-cristãos. Olha o esquizofrenismo, esquizofrenia, mente dividida. De um lado, os conceitos que formam a sociedade são judaico-cristãos. Mas a forma de organizar, reger e legislar a sociedade é greco-romana. Ou seja, de um lado é humanista, do outro lado é espiritual. E aí vem o conflito. Esse conflito vai existir sempre. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes, nem ninguém vai consertar. Só Jesus pode consertar. E a volta de Jesus está próxima. Não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, mas está próxima. Os sinais estão declarando isso. Prepare-se. E aqui vem o tópico seguinte. A igreja, além de tornar-se relativista, ignorar o avanço do pecado e do mundanismo dentro dela e da imoralidade, ignorar os sinais da volta de Cristo, a igreja minimizou as consequências do pecado. O que é minimizar as consequências do pecado? Lembra que eu falei de progressão? Lembra? Ignorou os sinais. Depois de ignorar os sinais, foi o quê? Para ver se vocês estão prestando atenção. Foi o quê depois de ignorar os sinais? Todo mundo ligado na mensagem, que coisa maravilhosa. Todo mundo anotando, né? Estou vendo. Imoralidade, relativismo, minimizar as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Primeira coisa que o pecado faz, ele produz distanciamento de Deus. Todo crente que está vivendo em pecado, a primeira coisa que ele faz na igreja é sentar lá no fundo. O pessoal do fundo, se eu fosse vocês, levantava para ver se está na frente aqui agora. A primeira coisa que ele faz é ficar longe fisicamente. Você vê aquele irmão que fica se distanciando, na hora da oração ele quer ficar longe. Tem uns que têm até medo eu já vi um crente dizer isso: quando eu estava em pecado, eu tinha medo de ficar endemoniado na igreja. Eu digo, misericórdia, o negócio estava brabo. Uma falta de compreensão bíblica também, porque se ele é de Deus, ele não vai ficar endemoniado. A primeira coisa é distanciamento. Distanciamento nos cultos, distanciamento da vida de oração. Ele não ora mais. No máximo ele diz assim: Pai, obrigado por esse dia em nome de Jesus, amém. Deus abençoe esse dia em nome de Jesus. Obrigado pelo alimento em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Porque pesa na língua dele falar com Deus. Porque falar com Deus é conectar com o Senhor. Conectar com Deus é conectar com a santidade. Conectar com a santidade revela o pecado dele, ele não quer isso. Distanciamento. A segunda coisa é que além do distanciamento vem o desânimo. Desânimo. O desânimo. Uma vontade de não mais estar na igreja, de não mais cantar hinos, de não mais buscar a face do Senhor. A terceira coisa é que ele começa a produzir novos nichos. Nichos. Nichos são ambientes, lugares, situações, grupo de pessoas. Ele começa a andar com outro grupo de pessoas, porque andar com o grupo de pessoas crente vai fazer ele lembrar a vida que ele está levando, e ele não quer isso, porque o pecado já está entranhado e enraizado dentro dele. Então ele tem que andar com gente que pense do modo que
agora para ele não ser confrontado. A quarta coisa é que, para reforçar isso, ele começa a fazer coisas que ele sabe que são erradas ou que ele condenou a vida toda. Então ele começa a beber, ele começa a prostituir, ele começa a fazer um bocado de coisa, porque ele precisa reforçar dentro dele seus valores. Isso não acontece da noite para o dia, não, é progressivo. Daquele músico que era uma bênção na igreja, que tocava lindamente, ele está numa festa cantando toda a camisa rasgada, bebendo, gritando, fazendo sinais e louvando a Satanás nitidamente, porque a alma dele já foi capturada. Ele faz questão de mostrar para todo mundo o nível de vida que ele está levando, o padrão mundial, porque ele não quer mais conexão com a igreja. E o último estágio é começar a zombar de tudo que é espiritual e santo. Zomba da palavra, zomba do crente que quer viver uma vida decente, faz piada, faz questionamentos, porque ele quer pôr em dúvida aquele cuja vida só por existir já é uma denúncia da vida que ele leva. Eu lembro de uma menina, na igreja, há muitos anos atrás, e ela se envolveu com vários homens, saiu da igreja e continuou fazendo isso. E as notícias chegavam. Um dia, pegaram ela saindo de um motel com um homem casado. Encontraram um amigo na rua e a pessoa quis me envergonhar. Ei, pastor, encontrei uma ovelha sua no motel tal com um homem casado, rapaz. Que é isso? Tome conta das suas ovelhas. Eu disse, em primeiro lugar, me respeite. Em segundo lugar, para seu governo, infelizmente, está na igreja há mais de 3 anos. Ela saiu da igreja, foi, então desculpa não, porque você, que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Foi assim que a Bíblia diz que o inimigo recebeu a repreensão dele. Que o Senhor te repreenda. Essa menina começou a falar mal de moças daqui da igreja. Que algumas moças daqui da igreja, que eram virgens, moças direitas, faziam a mesma coisa que ela, e o pastor Teobaldo fingia que não via. Uma dessas meninas chegou no ouvido da família. E a família levou a menina para fazer exame. E a menina era virgem. Isso se desdobra em coisas piores. Para justificar a vida de pecado que ela escolheu ter, ela precisou começar a difamar a outrora para dizer que está no mesmo nível que ela. Por isso eu lhes digo, irmãos, prestem atenção todos vocês. Todo crente fofoqueiro é um servo de Satanás. Cuidado quando você passa adiante algo de ruim sobre o seu irmão. Porque você pode estar contribuindo para destruir uma vida, destruir uma reputação, por causa de uma mentira que alguém implantou em sua mente e você resolveu acreditar. E se for verdade, ainda que seja verdade, é muito mais bíblico você ir à pessoa e confrontar em amor e promover mudança, não sair espalhando. Sementes, gente, são palavras. E depois que a gente solta, não volta mais. Quando alguém diz algo sobre alguém, e se algo espalha, você depois vai a algumas pessoas e diz, olha, eu estava enganado, tarde demais, porque aquelas pessoas já passaram para outras, que passaram para outras, e aquela mentira já está longe, não vai dar tempo de alcançar e desfazer. Você destruiu uma reputação, porque você passou adiante uma mentira. Satanás, para levar Eva ao pecado, ele mente. No dia que comer do fruto, será igual a Deus. Eva escolheu acreditar na mentira de Satanás e não na verdade de Deus. Ainda hoje é assim. Você vê alguém que você não conhece, você olha para aquele alguém, tira conclusões de algumas coisas e sai falando. Eu lembro que um dia desses, uma pessoa conheceu um colega meu de trabalho, casado, pai de 3 filhos, o cara muito direito. E ele é um cara heterossexual, casado.
E se ele fosse homossexual, era problema dele, era a escolha dele. Mas ele é hétero, só que ele é muito educado. Aí eu estava num lugar com ele, apresentei ele, quando ele saiu, a pessoa disse assim, esse aí não precisa nem disfarçar. Eu disse, disfarçar o quê? Ah, desculpe. Eu disse, você conhece ele? Não. Aí quando eu disse que ele era casado e tinha 3 filhos, a pessoa ainda teve o disparate de dizer assim, mas alguns casam para disfarçar. Eu disse, olha, eu acho melhor você calar a boca, porque eu não aceito que você fale isso na ausência dele. Quando eu estiver com ele presente, você fala tudo isso de novo na frente dele, para que ele tenha o direito de defesa. Mas o que você está fazendo é covardia. Aí florou em mim um lado humano, que eu sou humano, não sou perfeito. Eu disse, quando disseram tal coisa de você, eu te defendi, lembra disso? Lembro. Era verdade? Não. E não era verdade mesmo, não. Mas eu te defendi, não foi? Foi. Agora eu estou defendendo meu amigo. Nunca mais fale isso dele. Se pensa isso dele, quer dizer isso, diga a ele. Você tem que saber se impor. Porque você é boca de Deus aqui na terra. Amém? A igreja precisa voltar aos primórdios. Atos dos Apóstolos diz que a igreja caía na graça de todo o povo e era amada pelo povo, estimada pelo povo, admirada pelo povo e se convertia a cada vez mais gente. A igreja precisa voltar a isso, a essa essência de amor, de vida abundante. É preciso vencer a cegueira espiritual. O que fazer para encerrar, para obter esse sucesso? Para vencer a cegueira espiritual. Em primeiro lugar, arrepender-se com convicção de pecado. Esse arrependimento da boca para fora não convence. Tem que se arrepender do mais profundo do seu coração. Arrepender-se com quebrantamento de alma e confessar o vosso pecado para que o sangue de Jesus te purifique. Eu posso ouvir um amém? Segunda coisa, buscar a Deus com todo o ser enquanto há tempo. O que é buscar a Deus com todo o ser? É se derramar como um desesperado diante de Deus. Deus, eu pequei, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter dado lugar a isso. Meu pai, a carne prevaleceu em minha vida, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama a mim e eu te responderei. Se você buscar a Deus com toda a sua intensidade, Deus vai te ouvir. O senhor já fez isso? Já. Eu tinha um temperamento explosivo. E Deus a cada dia tem trabalhado minha alma. Eu me tornei uma pessoa calma. 90% das vezes. Eu era 10% calmo, 90% explosivo. Hoje eu sou 10%, 90%. Porque ainda tem um lado meu que se indigna com algumas coisas. Terceira coisa, converter-se dos seus maus caminhos. Segundo Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. O que é maus caminhos? Aquilo que você sabe que é desagradável aos olhos do Senhor, mas você continua praticando. E aí Deus tem uma promessa, Ele diz: eu ouvirei e virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer que Ele vai trazer paz ao seu coração. Penúltima coisa, decidir viver em santidade. O que é decidir viver em santidade? Ora, o livro de Apocalipse diz: aquele que é santo se santifique mais, aquele que é imundo se torne mais imundo, porque Deus está vendo como você vive. Eu não preciso fiscalizar a vida de ninguém, botar câmera para fiscalizar ninguém, não. Quem te fiscaliza é o Senhor. É o Senhor quem te sonda. E Ele diz: quem é santo, se torne mais santo. Quem é impuro, mais impuro. Porque quando você decidir viver em santidade, você vai ser tentado, porque você é carne e osso, como eu. Mas você não vai ceder, porque você tomou uma decisão na alma. Imagina que você está morrendo de sede, muita sede. Eu te dou um copo com água. E quando você vai beber, eu digo: cuidado, coloquei 3 gotas de arsênico, que é um veneno. Aí dentro, você diz: sangue de Cristo tem poder. Você está morrendo de sede, mas você não bebe a água. Imagina que você é homem e uma mulher super linda quer ter relações com você, e você vai ceder. Aí na hora que você vai deitar com a mulher, ela vira para você e diz assim: só tem uma coisa, não uso proteção e tenho AIDS. Acabou a vontade ali na hora. O mesmo vale para uma mulher em relação a um homem. Imagina que você vai comer uma comida e alguém diz assim: tem veneno. Você não come. Eu estou te dizendo que viver em santidade é viver em pureza. E isso é uma escolha. Diga: escolha. Santidade, viver em santidade é uma escolha.
Deus te deu a escolha. É você que decide se quer viver para Deus ou viver para si mesmo. Viver para o reino ou viver para si, o indivíduo. É uma escolha sua. E a última coisa, prepare-se para viver no céu, fazendo o bem agora e agradando a Deus. A vida aqui na terra é um treinamento. Minha amiga Gisiane tem 2 filhas, meninas lindas, educadas. Ela e Plínio têm educado essas meninas em cima de princípios cristãos. Eu sei disso porque eu sou testemunha. E que Deus as mantenha nesse caminho até o dia do arrebatamento da igreja. Mas, suponhamos, está repreendido em nome de Jesus, que uma delas dissesse: mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Você ia fazer de tudo com Plínio para convencer essa menina, mas se ela insistisse muito, você não ia poder obrigar. Suponhamos que essa menina começasse a dizer que não cria em Deus. Você e Plínio têm uma arma poderosa chamada oração. Não é verdade? Iam dobrar o joelho e orar e jejuar por essa menina. Mas vocês não iam poder obrigá-la a ter fé. Quando eu digo que você precisa começar a viver como um cidadão dos céus agora, ter postura de filho do reino, filho de Deus, é porque você pode ser tomado de assombro com notícias e com atitude de pessoas próximas a você que podem abalar a sua fé. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu pastor, seu discípulo, sua ovelha. E você dizer: meu Deus, como é que isso aconteceu? E a sua fé ser abalada. Sua fé não está em homens, sua fé está em Jesus Cristo. Firme-se nessa verdade. Volte às origens, igreja. Volte às origens. Firme-se na raiz de Davi, que é Jesus, para que nós não possamos sucumbir diante da cegueira que está tomando conta da igreja no mundo. Eu fiquei sabendo que tem uma igreja aí que, para chamar as pessoas jovens, faz uma música Vem Novinha, Vem Novinha, e alguns líderes desta igreja foram acusados de assédio sexual. Como é que você tem líderes acusados de assédio sexual? Não estou dizendo que eles fizeram não, que a acusação não é culpa. E você vai fazer uma música Vem Novinha. E isso é forma de atrair pessoas para dentro da igreja? Imagina se eu pegasse as meninas da dança aqui, mandasse vestir uma roupa sensual, dançar uma dança sensual e dizer: vem novinho, vem novinho. Eu ia ser excomungado. Mas as igrejas estão cada vez mais preocupadas em encher e lotar, criando todas as estratégias possíveis para atrair pessoas, quando as igrejas deveriam estar preocupadas em procurar conhecer e fazer cada vez mais a vontade de Deus. Que Deus nos tire as escamas, como fez com Paulo, e nos ajude a enxergar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique de pé.